Salve, salve galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Iremos lá para mais um conteúdo de geografia. Hoje nós iremos trabalhar a unidade 4 do livro didático de vocês. Na unidade 4, nós iremos trabalhar os países da América anglo-saxônica. E para iniciar os nossos trabalhos, iremos trazer as principais características do território canadense, tá bom? Então iremos lá explorar o material de vocês. Primeiramente irei passar um slidezinho com algumas informações, depois iremos para o livro didático. Então vamos que vamos para mais uma aula de geografia. Bem pessoal, então quando falamos do território canadense, uma das primeiras características que tem que ser ressaltado é o elevado nível de vida e a intensa relação que esse país mantém com os Estados Unidos, que é seu país, que é o país vizinho. Nós iremos mostrar para vocês no mapa posteriormente, tá bom? Então, o país, o território canadense, tá bom? É um país de grande, elevado de nível de vida, é um dos países mais propícios para se viver. E também nós iremos enfocar essa relação tão intensa que o Canadá mantém com os Estados Unidos. No século XX, o Canadá conquistou um alto grau de desenvolvimento, tanto econômico como social. Em razão de quais foram os principais fatores que contribuíram para que esse país alcançasse esse grau de desenvolvimento econômico e social. Foram os fortes investimentos do Estado em educação e saúde, né? Coisa que infelizmente o nosso país não faz. Então, um país que quer se desenvolver economicamente e socialmente tem que investir em educação e saúde. O ritmo de crescimento econômico bem superior ao populacional, também o bom aproveitamento dos numerosos recursos naturais presentes em seu extenso território. Também, em virtude disso, a população do país desfruta de uma das melhores qualidades de vida do planeta. Então, esses fatores, quando se pensa, né, investir em educação e saúde, que vai propiciar uma melhor qualidade de vida para a população, consequentemente essa população ela vai acabar tendo um índice de natalidade menor e, consequentemente, um crescimento econômico superior ao populacional e, sabendo aproveitar os seus recursos naturais, possibilita esse desenvolvimento. Então, essa qualidade de vida ela vem se destacando e o Canadá se torna um dos países mais prósperos nesse sentido. No final do século XX, por várias vezes foi líder mundial em desenvolvimento humano, o famoso IDH. Nos anos de 2000 e 2004, ficou em quarto lugar, mas seus índices continuam a ser considerados altos. Primeira posição no ranking do IDH, ou melhor, primeira posição no ranking do Índice de Desenvolvimento por Gênero. Então, quando nós falamos de mulheres canadenses, elas têm não somente as mulheres, né, mas quase 100% da população canadense ela é alfabetizada. Como vocês podem observar o número, 99% delas são alfabetizadas. E a expectativa de vida de uma mulher hoje ela chega a mais de 85 anos de idade, tá bom? Então, quando falamos dessas características, é importante ressaltar também que cerca de 84,1% das exportações do Canadá são destinadas aos Estados Unidos. Como foi destacado inicialmente, é o principal parceiro comercial do Canadá, é o país vizinho que está a sul do território canadense, os Estados Unidos. Além disso, as empresas norte-americanas dominam vários setores da economia canadense. Os investimentos dessas empresas vão desde a produção automobilística e eletrônica até as exportações dos recursos do subsolo. Bom, pessoal, outra coisa que é importante ressaltar sobre a população canadense é sobre sua densidade demográfica. Então, quando nós falamos de densidade demográfica, nós falamos de pessoas distribuídas por quilômetro quadrado. Tá bom? Quantos habitantes? Na verdade, é para você pegar a quantidade de habitantes e distribuir pela área territorial do país. Como o território canadense é um dos maiores do mundo,
e a concentração populacional é pequena, mais distribuída, na verdade o número de habitantes não é tão elevado, você tem uma densidade demográfica muito baixa, então em torno de 3,2 habitantes por quilômetro quadrado. Na porção norte do território é onde se encontra a área menos povoada. A ocupação ela é dificultada pelos rigores do clima e que é extremamente frio. Nessa região vivem os povos denominados de Anuiti, também conhecido como esquimós ou comedores de peixe cru. Aí vocês podem observar alguns exemplos. Então, até 1950, os Inuit também habitavam áreas das províncias de Manitoba, Quebec, esse outrozinho aí também, estando, portanto, mais distribuída pelo território canadense. Então, na região norte é onde se concentra praticamente, na verdade, se concentra um número muito pequeno de habitantes, que são esses Inuits ou os esquimós. Já uma pequena faixa localizada de uma costa a outra, no sul do país, ao longo da fronteira com os Estados Unidos, é nela que abriga a maior parte da população brasileira, tá bom? Abriga em torno de 75% do total da população. As áreas de maior concentração populacional são as áreas do Vale do Rio São Lourenço e a região dos Grandes Lagos, região que faz fronteira com os Estados Unidos. É onde está localizada a maioria das indústrias e as principais atividades econômicas. As principais cidades, as cidades canadenses mais importantes, é Toronto, que tem 4,7 milhões de habitantes, tá bom? Já está situada às margens do Lago Ontário. Montreal, que tem em torno de 3,4 milhões de habitantes, situada na província de Quebec, é uma importante cidade industrial e o primeiro porto de movimentação de carga do país. Vancouver, que é outra cidade de grande importância, e Ottawa, que é a capital do país, capital do Canadá, que tem em torno de 1 milhão de habitantes. Como em todos os países industrializados, a população urbana do Canadá está na faixa de 80,8% e o crescimento vegetativo ele é extremamente baixo, tá bom? O número de filhos por casal ele é extremamente baixo. O mapa aqui embaixo, ele traz uma ideia do que eu estava destacando. Então, observe que as áreas mais escuras são essas que estão próximas da fronteira com os Estados Unidos, que é onde se concentra a maior parte da população canadense. As áreas mais em cima, as áreas mais norte, perceba que a claridade dela é menor. Tá bom? São faixas de terra mais clara, que é onde representa um baixo índice de concentração populacional. E ressalvo mais uma vez, por que há poucas pessoas vivendo nessas áreas? Por conta das temperaturas serem extremamente baixas. Observe que nela passa o círculo polar ártico, tá bom? Que já se encontra em uma região de clima polar, região extremamente fria, a maior parte do ano, tá bom? Então localiza-se. Então essas perguntinhas eu quero que vocês anotem ela no caderno para a gente discutir, para a gente responder, beleza? Vamos para o próximo item. Bom, então quando falamos da base, quais são a origem da população canadense, então você tem uma maioria, uma porcentagem de franceses e sobretudo de ingleses. A população de origem britânica ela é maior, tá bom? Então a maior parte da população canadense tem origem britânica, que foi o país colonizador, ingleses e franceses. No país há duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Isso nós chamamos de país bilíngue, tá bom? Devido às diferenças em relação ao restante do país, a província de Quebec está constantemente envolvida em questões de emancipação. Na verdade, Quebec é uma região que tenta se libertar do território canadense e constituir um país independente. E é nessa região de Quebec que está a maior parte da população de origem francesa, ok? E para finalizarmos, vamos falar da destaque para algumas características econômicas. Então, quando falamos do espaço econômico canadense, ele depende da imigração para suprir suas necessidades de mão de obra. Então, o território canadense ele precisa de pessoas que migrem para lá. Mas é importante ressaltar que esses migrantes que o Canadá necessita,
são imigrantes que têm que ter principalmente uma mão de obra qualificada, né? Não é qualquer pessoa que se desloque para lá e vai ocupar os cargos de trabalho. Necessita de imigrantes, mas de imigrantes de mão de obra qualificada. Em 2001, 250 mil estrangeiros entraram no país de forma legal, que é outro fator importante a ser ressaltado. Precisa de imigrantes, mas que imigrantes que se adentrem no território de forma legal e que tenha qualificação profissional. Na economia do Canadá, destaca-se a elevada produção de cereais nas planícies centrais, intensa exploração de madeira nas florestas de conífero, extração de recursos minerais e industrialização do alumínio. Aqui nós temos os principais parceiros comerciais na produção de cereais dos Estados Unidos. E isso faz com que o país se destaque no cenário político, econômico e social no mundo todo. Beleza? Então ficamos por aqui. Espero que vocês agora peguem o material de vocês. Na verdade é um pedido que eu faço. Explore o material agora. Pegue o material e leiam esses textos e respondam algumas questões que estão na página 102, da página 102 até a página 107. Beleza? Então vamos lá. Mãos à obra e bom estudo.